Itachi Uchiha é o melhor personagem da obra Naruto para grande parte dos fãs. Mas ele não é nem o protagonista, nem o co-protagonista, nem ao menos o vilão principal da história. Então, como explicar essa preferência dos fãs? Eu venho aqui nesse vídeo de Clássicos Nerd falar sobre o Itachi sob o ponto de vista da filosofia e da psicologia e tentar explicar esse fenômeno que ocorre com o personagem. Estão curiosos para saber como é que se dá essa análise? Então, vem comigo conferir esse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Você já deve ter ouvido falar que o Itachi é um personagem complexo e que isso ajuda para que o povo, o público em geral, goste dele. É verdade. E eu vou tentar explicar o que seria essa complexidade aqui nesse vídeo hoje. Então você que é fã do Itachi, você que é fã da obra Naruto, já deixe seu like e vambora conferir. Vou começar falando essa questão da complexidade. O que seria um personagem complexo? É aquele que não é superficial. É aquele que foi mais bem trabalhado. Ele não tem só uma faceta, né? Ele não é só um estereótipo, um personagem caricato. Ele tem vários sentimentos, mesmo ele, por exemplo, sendo um vilão, ele fazendo mal, ele tem alguns outros sentimentos que meio que se contrastam com o vilão. De mesma forma, o herói, ele não é só bonzinho, ele faz o bem. No contexto geral, ele acaba fazendo mais bem do que mal, mas ele tem também alguns sentimentos que se alinhariam ao de um vilão. Então essa seria a complexidade de um personagem. Ele não ser só bonzinho, só ter qualidades boas. Não, ele também tem os seus defeitos. Isso tanto para o vilão quanto para o herói. Bom, talvez seja por isso que muitos se identificam com os anti-heróis e os vilões. Por que se identificariam com os anti-heróis? Porque eles, no geral, fazem o bem, mas eles não são politicamente corretos. Eles tomam algumas ações ali que não são típicas daquele herói tradicional. Eu acho que o exemplo mais clássico aí nas obras, nas mídias aí, seria o Deadpool. Ele está longe de ser aquele herói perfeitinho ali. Ele faz um monte de besteira, muito doido, mas no geral ele faz o bem. Já a questão do vilão, por que muitos gostam do vilão? Porque para ser um vilão assim legal, é importante dizer por que ele está fazendo aquele ato de vilania, por que ele está fazendo aquela maldade. Não é ser mal por ser mal, ele tem que ter um motivo. E é interessante às vezes quando o vilão ele tem um motivo bom, ele era uma pessoa muito boa e acabou se desviando do seu caminho. Por exemplo, na própria obra de Naruto aí, nós temos o Obito. Ele era um rapaz bom, um cara legal, salvou seus amigos e tal. E aí, por causa de um trauma, ele acabou fazendo vários atos de vilania ali na história. É um dos grandes vilões da história de Naruto. No final teve uma redenção. Mas ele tem essa complexidade aí, como nós vemos também no Itachi. O Itachi é um personagem tão complexo que após nós verificarmos todas as ações dele que ele fez ao longo da obra Naruto, muitos ainda o classificam como herói e muitos ainda o classificam como vilão. Não se tem um consenso sobre isso. Eu diria que o Itachi é o personagem mais complexo da obra de Naruto e um dos mais complexos na ficção em geral. Inclusive, eu acho que é um dos melhores plot twists que acontecem em todas as obras de ficção, aquela questão dele com o Sasuke. Depois que ele é derrotado pelo Sasuke, ele morre, e aí o Obito conta a Sasuke a verdadeira história. Aquele plot twist de o Itachi não ser aquele grande vilão, aquele cara que matou por diversão todo o seu clã, é um dos melhores das ficções, no meu entendimento. Agora eu vou falar algumas questões aqui, relembrar algumas questões sobre a história do Itachi. Cara, que loucura! Ele, aos 4 anos de idade, mataram um outro ninja ali, mataram uma pessoa num campo de batalha da Terceira Guerra Ninja. É esse o grau de trauma que o Itachi carrega. Dali por diante ele começou a se tornar um pacifista e pensar que não queria ver aqueles terrores da guerra se repetirem novamente.
ele tentou trabalhar em prol disso. Só que ele cada vez mais se encontrava numa situação completamente adversa ao longo de sua vida. Ele via que tudo que ele tentava fazer em prol da paz acabava dando errado. O Itachi era muito talentoso, ele era um prodígio. E ele recebia muita pressão, não só do clã dele, do pai principalmente, que era o líder do clã, como também da própria Vila da Folha. Todo mundo depositava muitas expectativas nele. Ele foi um prodígio, ele batia recordes em cima de recordes. E se tornava um ninja melhor. Só que qual o problema? Se tornar um ninja melhor é ser mais eficiente como um assassino, por exemplo. Um grande guerreiro, um cara que no campo de batalha ia produzir muitas baixas no time adversário. E é exatamente o oposto do que o Itachi gostaria que acontecesse. Em determinado momento ele meio que entrou em depressão, pensou até em tirar a própria vida. Só que tudo mudou na vida dele com o nascimento do Sasuke. Ele amou o irmão desde o início e colocou como meta da vida dele proteger o Sasuke a qualquer custo. Além dessa busca pela paz, né, que é uma coisa muito top, ele também queria a qualquer custo proteger o irmão. Aí eu cito uma característica aqui do Itachi que pode ser trabalhada tanto na psicologia quanto na filosofia, que é o desapego. Itachi é um cara muito desapegado. Vou falar primeiro sobre o ponto de vista da psicologia. Existe um termo na psicologia que é a dissociação. E essa dissociação pode ter um grau mais elevado. E um grau mais baixo seria o desapego emocional. Você vê que o Itachi é um cara sério, um cara distante, um cara que não interage emocionalmente muito com as pessoas. Exatamente por isso. Ele é uma pessoa desapegada em vários sentidos, inclusive para ele mesmo. As motivações dele é conquistar a paz, evitar guerras, evitar conflitos, evitar mortes e, sobretudo, proteger o irmão. Mas ele não pensa nada para ele, não tem nada para ele, né? Que seja um objetivo que seja pessoal. Tudo é em função das outras pessoas. E, por isso, ele acaba se distanciando emocionalmente daquele mundo que ele vive. Ele é um pacifista que ele acaba entrando para Anbu. Pô, Anbu é o lugar para assassino. A maior parte das missões da Anbu é de assassinato. E como é que ele lida com isso? Não pensar muito sobre isso. E a maneira como ele fazia isso era esse distanciamento emocional, esse desapego emocional com todas as outras pessoas. Alguns associam o Itachi também à síndrome do Cavaleiro Branco ou complexo de Salvador, que é uma característica do cara que quer salvar todo mundo, que quer que todos vivam felizes para sempre. Eu particularmente não concordo. Eu acho que isso não cabe ao Itachi. O Itachi é um cara pacifista? É. Só que ele é um cara metódico, ele é um cara frio, né? Ele é um cara que ele, como a gente pode ver ali na história dele, ele faz conta ali. Bom, se eu tomar essa atitude, vai produzir tantas mortes. Bom, essa daqui eu vou matar algumas pessoas, mas vai ser um número muito menor do que se eu tomar essa atitude. Foi com isso que ele matou o próprio clã. Ele matou a sua família, para que aquelas mortes ali, foram numerosas, fossem muito menor do que as mortes produzidas por uma guerra. Então, esse não é o comportamento de alguém que tem um complexo de Salvador. Talvez essa característica seja mais presente no Naruto, mas no Itachi eu não vejo dessa forma. E agora sobre o ponto de vista da filosofia. O desapego é o estado em que se supera o apego pelas coisas, pessoas ou conceitos do mundo e se atinge uma perspectiva mais elevada. É o caso aí do Itachi. A única pessoa com que ele tinha preocupação, que tinha apego, é o irmão dele. Mas, no geral, ele não se apegava às pessoas, a coisas, nem a ele mesmo, e nem aos conceitos do mundo. O que são conceitos do mundo? São conceitos do bem e do mal. Ele tinha uma perspectiva mais elevada, que seria o quê? A paz. Então, ele não se importa pelo fato de falarem que aquele massacre dos Uchiha ser uma coisa ruim e que ele era uma pessoa terrível, um assassino. Ele não se importa com isso. O importante para ele era atingir a paz. Então, ele tem essa perspectiva mais elevada do mundo. Essa filosofia, né, do desapego, ela é utilizada em várias religiões. No janismo, por exemplo, os maiores pilares do janismo, o desapego e a não violência, ou pacifismo. Então a gente vê aí que se o Itachi
tivesse que ter uma religião, né, ele estaria bem de acordo com o janismo, apesar de as técnicas dele ali no anime, no mangá, serem referentes aos deuses do shintoísmo. Mas só sua observação aí. Ele é um cara desapegado e pacifista. Só que, olha a complexidade novamente. Ele é desapegado para tudo, mas ele tem um amor muito grande pelo Sasuke. Olha que contradição doida essa aí, que é o Itachi. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão do Itachi e o desapego? Deixa aqui seus comentários. Querem que eu fale mais sobre o Itachi ou outro personagem da obra de Naruto? Deixa aqui seus comentários também. E deixe seu like, se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.